boa noite, gente. Estão conseguindo me ouvir? Tá saindo o som? Esperar mais gente entrar pra gente começar a nossa live, nosso bate-papo aqui. Primeira vez tentando isso aqui. Oi, Rock, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Show, perfeito, perfeito. Deixa eu só arrumar aqui as coisas. Peraí. Beleza. Bom, podemos começar o nosso bate-papo, né? Eu acho que já deram. Peraí, vamos ver quantas pessoas tem. Tem 20 pessoas. Esperar mais um pouquinho, ver se chega mais gente. Tudo bem por aí, Rock? Tá tranquilo. Beleza. Tranquilo. Tomou sua cerveja? Tá aqui. Dá uma lubrificada na voz. Cerveja é boa, né? Quarentena, toma cerveja, come bastante, né? Aí E sai da acaba com a quarentena, gente. aí sai da quarentena, tem que trocar o guarda-roupa. Por isso tem que treinar. A gente tá tentando treinar aqui do jeito que dá. É legal. Bom, ah, esperar mais alguns minutinhos. Vou mandar no Twitter também. Tá. Eu estava lendo aqui tenho lendo um livro da Michelle Alexandre. O livro é A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa, né? Que trata da situação nos Estados Unidos. E foi o livro que deu base para o filme A 13ª Emenda. Né? Eu, frente à situação que está ocorrendo nos Estados Unidos, eu sugeriria que as pessoas pudessem, né, ler o livro. Oi, deu uma travada. Não sei se travou. Não sei se travou para todo mundo ou só para mim. Ah, sim. Que aí depois manda, que aí eu posto o nome para o pessoal dar uma olhada. É a Bom, 13ª Emenda. sim, O sim, sim. filme Tem no Netflix, né? tá. Oi, Bom, Mari, tudo bem? Tô vendo que tá a Mariana entrou. Marinho tem. Saudade do você, viu, Mari? Bom, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que apesar, né, dessa nossa situação, todo mundo esteja conseguindo manter minimamente a sanidade e buscar, né, uma saída possível. E a nossa atividade hoje, a ideia de fazer esse bate-papo, é tentar discutir os rumos das saídas possíveis para isso, né? Bom, quem estiver assistindo, eu sou o administrador aqui da página, do Instagram, do Facebook. Meu nome é Leandro e, enfim, se vocês puderem compartilhar com outras pessoas para participarem dessa nossa live, é melhor. E hoje a gente tem aqui um grande camarada comunista que eu queria mais passar para ele se apresentar, né? O camarada Rock.
Rock, fala um pouquinho aí de você. Quem é você? Quem é o Rock? Então, o Rock é um cidadão comum. Estou aqui com meus cabelos brancos aos 65 anos, né, de idade. Faço militância política desde os 14, né? Integro hoje a esquerda marxista e sou da coordenação nacional do Movimento Negro Socialista. Participei da fundação do PT, militei no PT durante 38 anos, né? Em 2015, a organização que eu milito entendeu que o PT já não podia mais canalizar as expectativas da classe trabalhadora, então isso nos levou a sair do Partido dos Trabalhadores. E num processo de discussão, isso nos levou a solicitar nossa integração aos quadros do PSOL. Depois de um ano de discussão, nós fomos integrados ao PSOL. Né? A esquerda marxista é uma organização política independente, né? E o movimento negro também é uma organização política independente. Fui militante do Movimento Negro Unificado, do MNU, desde a sua fundação em 78, né? Exerci em Bauru, na cidade do estado de São Paulo, 2 mandatos de vereadores. Integrei o Comitê Nacional, Internacional, que foi instalado em Paris, para defender a vida do Mubia Abu-Jamal, o prisioneiro americano, militante dos Panteras Negras, que está no corredor da morte, né? E toda a nossa militância foi construída dentro do movimento operário, né? Eu trabalho numa empresa ferroviária Rumo, sou analista de gestão empresarial, né? Professor, jornalista, né? Enfim. E toda a minha militância foi uma militância ligada diretamente ao movimento operário. Mas acho que é isso. Bom, esse é o Rock. Um prazer a gente estar trocando essa ideia. Nós militamos juntos aqui em Bauru, na esquerda marxista. E hoje a ideia de trazer o camarada Rock aqui é para a gente conversar sobre o que está acontecendo, não só nos Estados Unidos, né, daquele levante devido ao assassinato que ocorreu na última semana, mas em todo o país e aqui no Brasil também. Né? Então as manifestações antirracistas nos Estados Unidos, elas estão literalmente pegando fogo e está repercutindo em todo mundo, tanto que no Brasil estão brotando manifestações. E aí, Rock, eu queria que você falasse para a gente o que está acontecendo, o que são esses processos, essas manifestações, né? Quais são os comparativos que dá para a gente fazer sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo aqui no país? Bom, é importante a gente ressaltar que tanto lá nos Estados Unidos como aqui, nós temos sociedades que foram organizadas e estruturadas, tendo como um dos seus pilares o racismo estrutural. Né? Lá nos Estados Unidos foram 300 anos de escravidão, depois nós tivemos a Guerra da Secessão, logo após a Guerra da Secessão, o fim da escravidão. Né? Os negros, que viviam em sua grande maioria nas plantations do sul dos Estados Unidos, né, foram libertos. E, após a libertação, começou a se constituir, com o desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos, começou a se desenvolver uma classe operária. E, majoritariamente, essa classe operária era de negros. Foi aí, então, que se juntou a burguesia sulista e a burguesia nortista e começaram a criar as leis de Jim Crow, né, que eram as leis segregacionistas, que deu origem, falando muito rapidamente, ao movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Direitos civis que marcaram profundamente a alma do povo americano e da maioria da população mundial. Direitos civis que foram conquistados, né, na década de 70, depois também da morte do Martin Luther King, de Malcolm X, né? Nós tivemos os Panteras Negras, enfim, todo um conjunto de lutas que levou a essa situação. Mas as marcas do racismo americano estrutural, eles são bem evidentes, né? Guardadas as devidas proporções, eles têm a mesma similaridade com o que ocorre aqui no Brasil. Enfim, o assassinato do George Floyd, e que morreu sendo feita uma transmissão ao vivo, né,
desse vídeo, uma mulher grava esse vídeo, transmite esse vídeo, ele morre pedindo socorro e dizendo: eu não consigo respirar. O que acontecia nesse momento? Ali ele estava implorando pela vida, né? Enquanto o seu assassino permanecia de joelhos sobre o seu pescoço, protegido por mais 3 cúmplices, né? E seu grito de socorro, esse grito de socorro, fez explodir essa insurreição em todos os Estados Unidos, né? Então, o que nós estamos vendo hoje não é simplesmente uma revolta contra a morte do George Floyd. A morte foi o gatilho que fez explodir os explosivos na que a gente pode chamar barreira de contenção de uma grande represa, aonde estavam, né, ali se espremendo, sendo guardado todo o ódio e toda a raiva, né, da população majoritariamente negra e também de uma população mais jovem, não negra, contra o sistema. Né? Contra o sistema. Então isso mostrou como funciona o racismo americano. Você pega, inicialmente, o Derek Chauvin, o policial agressor, ele foi demitido, simplesmente foi demitido, junto com outros 3 agentes. Né? Só depois ele foi preso, com o avanço das manifestações, é que ele é preso. Né? É que ele é preso. Num primeiro momento, ele ia responder por um crime, ia ficar solto e não seria condenado, porque na história dos Estados Unidos, você não tem condenação de policiais, tem uma legislação que protege os policiais, né, contra qualquer tipo, né, de criminalização ou de pena a ser aplicada num confronto com a população. Né. Ele sai de uma... Ele é preso, é enquadrado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, né. Agora os promotores mudaram. Essa decisão também ajudou, essa decisão ajudou a inflar os ânimos. Como que ele não teve intenção de matar? Ele ficou 9 minutos com os joelhos sobre o pescoço do George, que implorava pela vida. Né? Então ele teve intenção de matar. Né? Isso ajudou a alavancar essas revoltas, que não são só contra a morte, como eu estava dizendo, são contra o sistema, né? E elas ultrapassaram as barreiras nacionais. Nós estamos tendo manifestações de solidariedade, por exemplo, na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, em vários países do mundo. E em cada uma dessas manifestações, a leitura que nós temos que fazer é que elas, para além da denúncia do racismo, elas incorporam outras coisas. Elas mostram, por exemplo, a falência do sistema. Esse sistema é um sistema que está falido. Né? E isso também ficou um pouco claro na reação do Trump. O Trump, no dia 28, faz aquela encenação com a Bíblia, né, nas mãos, né, procurando dar um caráter religioso ao combate às manifestações, né, dizendo que colocaria o exército nas ruas e trata os manifestantes como um inimigo interno. Né? Isso gerou também uma série de posições e críticas ao Donald Trump, né? Inclusive dos setores do establishment americano, principalmente das Forças Armadas, né? Onde você vê generais dizendo que o Trump não está preparado para dirigir a nação e que ele estaria politizando as Forças Armadas. Né? Então essas manifestações que ganharam o mundo, e com algumas palavras de ordem extremamente importantes, como essa: eu não consigo respirar, e sem justiça não há paz, elas revelam muito mais do que aquilo que está desenhado nas paredes dos muros contra o racismo. E a gente está vendo isso aqui no... Você está me ouvindo? Estou ouvindo. E a gente está vendo isso, como você bem disse, se alastrando, né? Então saiu de lá e a gente está vendo essas manifestações ultrapassando as barreiras tanto nacionais
quanto da própria temática. E eu acho que é interessante essa questão de eu não consigo respirar, porque, além de tudo, o que está sufocando é o próprio sistema capitalista, que anda sufocando toda a classe trabalhadora, né? E, Rock, uma dúvida aqui. A questão daquela palavra de ordem, né? Vidas negras importam. Elas começaram em 2012, que eu acabei pegando aqui. Qual a diferença de quando surgiu essa palavra de ordem, de Black Lives Matter, para hoje em dia, né? Qual a diferença das manifestações das pessoas em 2012 para hoje? Pensando ainda nos Estados Unidos, né? Bom, lá nos Estados Unidos, em 2012, ocorreu a morte e o assassinato do Trayvon Martin, né? Um garoto de 17 anos. Ele acabou sendo assassinado. E aí nós tivemos manifestações também muito grandes nos Estados Unidos, mas essas manifestações, elas deram impulso, né, ao movimento antirracista Vidas Negras Importam, né, e a morte do Trayvon aconteceu num momento assim, de muita instabilidade também nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos viu um momento assim, de muita tensão. Ele tinha um momento assim, o telefone está escorregando aqui, que eu coloquei o carregador. Ele tinha um momento de muita tensão, né? E, basicamente, as manifestações que ocorreram naquela época, elas eram manifestações que a maioria era composta só por jovens negros, né? Era composta por esses jovens negros. E hoje o que nós estamos vendo nas manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos é muito diferente. Eu estou muito feliz, né? Porque eu estou vendo milhões de jovens nas manifestações. E esses jovens que estão nas manifestações, nós temos jovens negros e temos jovens brancos, né? O que isso está ocorrendo nessas manifestações? Isso revela, de maneira muito clara, que, como eu disse antes, né? Além da indignação, o horror pelo assassinato que foi praticado contra o George, os Estados Unidos também vive as consequências de uma brutal crise econômica, com alto índice de desemprego, né? As políticas sociais, as mínimas que tinham já não estão sendo mais aplicadas. Nós temos assim milhões de jovens nos Estados Unidos totalmente endividados por conta do pagamento das universidades, né, das bolsas que você tem que pagar, estilo aqui Os fiéis, né? Os programas, né? Milhões sem perspectivas, né? Enfim, no fundo, as manifestações, elas são a fotografia mais acabada da falência do sistema, né? Da falência da sociedade americana, né? Que foi edificada como um dos pilares centrais o racismo estrutural, né? E veja a situação nos Estados Unidos. A população negra nos Estados Unidos chega ao máximo a 13%. Né? A 13%. E quando você pega, por exemplo, né, um dos aspectos do racismo estrutural nos Estados Unidos, o processo de encarceramento. Né? Proporcionalmente, o número de negros é muito maior do que o número de não negros encarcerados. Né? E isso é resultado da implantação da política da lei e da ordem, que começou lá pelo estado de Nova York, né? E que o Moro queria reproduzir aqui no Brasil, né? Onde você vai preso sem julgamento, né? Você assume a culpa. Né? É muito comum a gente ver isso nos filmes aí, policiais americanos. Né? Então se criou uma nova casta nos Estados Unidos, majoritariamente composta de negros, que são negros que vão presos, vão para as prisões privadas. Nessas prisões privadas se transformam em mão de obra para grandes corporações, né? Grandes corporações para produzir tudo aquilo que a sociedade capitalista consome. E quando esses negros saem da prisão, eles saem também mais segregados ainda. É um outro tipo de segregação, é uma nova segregação. Porque muito lucrativo, né? Sim, mas quando ele sai, ele não pode mais ter benefícios sociais porque foi preso. Não pode votar
não arruma emprego. Então, ele se torna uma casta, né, que vive regime sem sombras, né, sem, não tem o que fazer. Né. Essa é a lógica brutal do racismo americano. Né. E essa participação da juventude mostra isso. Né. Então, é fundamental a gente registrar esse aspecto. Então, uma imagem, assim, que eu tenho acompanhado todas essas manifestações, que me marcou muito, algumas delas, né? Mas a que mais me marcou até agora foi lá em Minneapolis, né? A que mais me marcou foi a barreira feita por mulheres brancas para proteger os manifestantes negros, né? Então, isso, além de mostrar uma solidariedade em relação às manifestações, mostram a importância dos não negros também discutir a questão racial. Que, basicamente, a questão do racismo tem que ser discutida pelos não negros. Né? E é importante, porque isso rompe, joga por terra algumas teorias pós-modernas, né? Do empoderamento individual, das discussões em bolhas separadas, né? Como se fosse possível a gente combater o racismo nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil, sem que houvesse, né, essa incorporação de outros setores nesse combate. Então, isso também me marcou bastante, assim como a imagem na ponte, né, onde eles ocupam a ponte, eu não sei de que cidade americana, e uma manifestação agora realizada, acho que ontem, onde uma criança negra, com seus 7, 8 anos, caminha de forma muito firme pelas ruas, né, entoando a palavra de ordem. Sem justiça não haverá paz. Né? Enfim, o que nós temos que discutir se é possível ter justiça num sistema onde existe um nível de exploração de classe brutal e onde o racismo também se coloca como estruturante, né, dessa apropriação da riqueza produzida por muitos, né, e colocada a serviço de poucos. E como você bem falou, a questão da crise econômica nos Estados Unidos, a gente tem o fator do vírus, né, que ele vem para acelerar todo esse processo de crise. Então, as pessoas que acabam culpabilizando a crise ao vírus não estão fazendo uma leitura correta de que a crise já estava presente. Né? O vírus simplesmente acelerou um pouco o processo, onde nós tínhamos nos Estados Unidos, principalmente, um exército de desempregados gigantesco, um exército de pessoas sem nenhum tipo de atendimento do Estado, né? O chamado American Dream, nada mais significa. E aí, Roque, pode falar. Não, pode falar. Com relação ao movimento negro socialista, o MNS, né? De que forma vocês veem a luta antirracista? De que forma a gente consegue... Hoje, não sei se o pessoal que está assistindo acompanhou, umas falas falando sobre o racismo é natural, né? Uma coisa absurda, uma coisa às vezes até doentia, e falando que é impossível acabar com o racismo. Aí eu pergunto, de que forma a gente consegue acabar com o racismo? Como que você vê a luta antirracista e como que a gente consegue lutar contra isso? Primeiro, nós temos que compreender que o racismo ele é parte integrante de um sistema de produção de riqueza. O racismo ele é um dos pilares centrais, né, de sustentação do capitalismo. Então, como dizia o Steve Biko, o racismo é a outra face da moeda chamada capitalismo. Para quem não conhece, Steve Biko foi um militante da África do Sul, né, assassinado pelo regime de Peter Botha, que lutava contra o fim do apartheid. Isso fica muito claro porque, se a gente perceber, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, nós negros não conseguimos respirar. Né? E aqui no Brasil nós estamos sufocados por mais de 520 anos de exploração. Foram 380 anos de regime escravocrata e 120
132, né? 132 anos do período pós-abolição, né? E as formas de exploração, elas não mudaram muito. Nós tínhamos o regime escravocrata no período imperial, no período republicano, o trabalho assalariado. Né? E o trabalho assalariado é um trabalho que nos escraviza também, né? A maioria da população negra não foi integrada, né, no período pós-abolição, no processo de desenvolvimento do trabalho assalariado. Ao contrário, nós somos excluídos de tudo. Né? Mesmo aqui, nós não tendo as leis que foram as leis segregacionistas americanas, né? Nós tivemos leis aqui no Brasil, como, por exemplo, a lei das terras, né? A lei da vadiagem, né? Que foram leis que empurravam nós negros para a marginalidade. Né? Então, a gente tem que compreender o que é o racismo. Né? O racismo ele é estrutural e integra, né, uma forma de dominação que nós sofremos na sociedade. Dentro do sistema capitalista, não é possível você acabar com o racismo estrutural, porque ele é um elemento de sustentação da ordem de exploração. Né? A luta antirracista que a gente faz, nós combinamos várias ações. Né? Nós explicamos que o racismo faz parte da estrutura de exploração da classe trabalhadora, ainda mais num país como o Brasil, cuja população é de 53% de negro, né? Onde majoritariamente a classe trabalhadora é composta por esse extrato, e dentro da classe trabalhadora, os negros e negros ocupam, né, as piores funções que estão à disposição e ganham os menores salários. Né? Então, se não existe nenhuma possibilidades raríssimas, né, de mobilidade social para um pequeno segmento da classe trabalhadora, para os negros isso é quase inexistente. Essa possibilidade, ao contrário, nós estamos nos aprofundando cada vez mais na miséria, com o processo de desemprego, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Né? E veja você os números. Né? Os números são uma coisa interessante. Né? Nós tivemos recentemente aqui no Brasil o assassinato de 3 jovens. Né? No Rio de Janeiro, o João Pedro, de 14 anos, o João Vitor, de 18, o Rodrigo Cerqueira, de 19. Isso não é nenhuma novidade desses assassinatos. Né? Por quê? Porque, na verdade, o sistema capitalista ele se desenvolveu de uma forma e hoje, de maneira muito concreta, nós negros estamos sofrendo um processo violento, né, de segregação econômica, de confinamento por questões de natureza racial e por eliminação por parte do aparato do Estado. A mesma coisa que ocorre nos Estados Unidos ocorre aqui. Quer dizer, o assassinato de negros. São 23 jovens. Né? A cada 23 minutos é assassinado um jovem negro. Essa pandemia da eliminação física da população negra no Brasil, ela é diária e permanente, não tem vacina para isso. E existe uma hipocrisia brutal aqui no Brasil. Se naturalizou a violência contra o negro, principalmente contra a juventude negra. Né? Quando se assassina, quando se mata um jovem negro, o que comumente a gente escuta, devia ser bandido, devia ter roubado. Então, quer dizer, a criminalização passa a ser uma criminalização pelo tom da pele. Né? E até se busca justificar tudo isso por isso. O próprio João Pedro, logo depois que ele foi assassinado, surgiu montagem ele segurando uma arma, assim, umas coisas absurdas. Assim, e isso acaba também sendo inculcado na cabeça da população, né, cara? Bom, essa é a realidade que nós temos. Então, como eu estava dizendo, nós temos uma pandemia, por exemplo, que são 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos assassinados por ano. São 63 por dia. 1 a cada 23 minutos. Isso equivale à queda de mais de 150 jatos cheios de jovens negros todos os anos no Brasil. Uma grande parte
dessas mortes, desses assassinatos, elas têm que ser contabilizadas na conta dos aparatos repressivos, que são as polícias. As polícias, elas defendem o Estado. O Estado representa quais interesses? Os interesses dos donos do capital. Então, para combater de maneira eficiente o racismo, o movimento negro combina 3 ações. Primeiro, a denúncia diária, permanente e cotidiana de todos os atos de racismo praticados no Brasil. Mesmo a gente sabendo a dificuldade que é para se enquadrar uma pessoa em crime de... Quem poderia ser enquadrado hoje em crime de racismo é aquela figura abjeta que está lá na Fundação Palmares e que atacou um grupo, né, de negros. O movimento negro é um grupo. Então ele atacou um grupo, então ele deveria ser processado, o Ministério Público deveria processá-lo por crime de racismo, mas não o fará, né? Nós combinamos essas denúncias. O outro pilar da nossa intervenção é explicar de maneira muito paciente que não é possível o negro se integrar dentro da sociedade capitalista. O projeto de integracionismo negro ele foi muito praticado nos Estados Unidos, principalmente depois que um governo reacionário, que foi logo depois da Guerra do Vietnã, o presidente foi o Reagan. Teve o Lyndon Johnson, o que foi caçado, né? Nixon. Por conta do Nixon, por conta do Watergate. O Nixon é que cria as políticas baseadas em critérios de raça, que são as políticas afirmativas, né? Para abrir a possibilidade de negro entrar na faculdade, as políticas de cota, enfim, essas políticas, né? Quer dizer, hoje nós temos como fazer o balanço disso. Nós temos uma pequena minoria, ultraminoria, de classe média alta nos Estados Unidos, enquanto a grande maioria de negros está desempregada, mora nas ruas, não tem acesso à habitação, enfim. Mostra a falência da integração, mostra a falência do Estado e dessa política de integração. Isso, de certa forma, foi trazido para o Brasil, né? Foi trazido para o Brasil, ou seja, criar as condições para que os negros possam ser integrados dentro da ordem, dentro do sistema capitalista. Nós temos a convicção que isso é impossível. Isso pode atender o interesse de alguns agrupamentos de negros, mas não da maioria da população negra. Por isso que, para nós, o racismo, o combate ao racismo, ele está diretamente vinculado ao combate ao capitalismo. Para nós, a luta antirracista ela deve ser antirracista, anticapitalista e antiimperialista, né? E que crie laços de solidariedade de classe internacional, como nós estamos vendo agora com as várias manifestações que estão ocorrendo em vários países do mundo. Show, show. E aí, eu acho que é interessante tá dando eco aí? Não, aqui tá um pouquinho, mas está indo bem. Tá. Eu acho que é interessante até a gente discutir sobre isso, porque nosso outro tópico da discussão seria o método de organização da classe frente a isso que está acontecendo, né? Como você falou, nós temos as manifestações nos Estados Unidos se ampliando para outros países, e o Brasil é um deles. Só que no Brasil, a gente está visualizando manifestações e a formação de frentes que acabam trazendo a discussão antirracista, mas também antifascista, e são frentes assim que são muito questionáveis. Eu trouxe até uma que saiu hoje, que foi montada uma frente onde nós temos Kim Kataguiri, olha a maravilha, os chamados congressistas democráticos. Kim Kataguiri, o Molon, a Joyce Hasselman, o Freixo e a nossa querida, sempre relembrada aqui na página, Tabata Amaral. E, assim, que frente é essa? Qual que é o objetivo disso? É combater o fascismo do Bolsonaro e
tirar ele, pronto, né? É basicamente isso. O que você acha da formação dessas frentes? Como que elas estão se organizando, né? A crítica que nós marxistas fazemos a isso, porque, meu, inclusive nós temos o Alexandre Frota, o novo representante do anarquismo no Twitter. Então, assim, que trincheira louca, né? Bom, primeiro, eu queria aqui mandar um abraço o meu filho que está acompanhando aí, mas ele está em São Paulo. Um abraço, Vinícius. Fez aniversário esse dia, 34 anos. E também para o Silvio. Silvio Durante também está nos acompanhando aqui. A Alice está nos acompanhando também. Bom, a questão das frentes, elas são interessantes. Nós temos um governo que está em crise. O governo Bolsonaro está em crise, né? Está em crise, inclusive, essa crise é expressa nas posições dos vários setores da burguesia que, de certa forma, apoiaram Bolsonaro para ganhar as eleições, né? Então, nós vemos essa crise com o Supremo, nós vemos essa crise sendo exposta com relação ao Congresso Nacional, enfim. O Bolsonaro, ele tenta se constituir num governo bonapartista, né? Acima das instituições. Mas hoje não tem base para ele fazer isso. Bom, ele tem um caráter fascistoide? Tem. Tem um grupo, tem uma matilha de cães raivosos que o segue e o apoia, que também tem essas visões autoritárias. Mas entre esse cenário e afirmar que o Brasil caminha rapidamente para a implantação do fascismo como modelo de governo, tem uma diferença muito grande. Nós avaliamos que essa possibilidade é uma possibilidade ainda distante. Por quê? Porque esse setor não ganhou o conjunto da classe trabalhadora para isso, né? A classe trabalhadora está exercendo as suas formas de resistência. Mas é importante a gente ressaltar, Leandro, que essa discussão, ela caminha junto com a discussão da eleição de 2018. A dita esquerda democrática e reformista, hegemonizada pelo PT e pelo PSOL, na minha opinião, fizeram leitura errada, fizeram leituras erradas, né? O Bolsonaro se colocou como candidato antissistema e dialogou, inclusive, com um setor da base, na qual esses partidos de esquerda reformista entravam com as suas políticas, né? Isso foi resultado da crise que se acentuou depois do segundo mandato da Dilma, que ela ganha a eleição, né? Houve todo aquele processo que levou ao impedimento da Dilma, que acabou sendo um golpe civil parlamentar, né? Organizado e construído pelos apoiadores, por aqueles que integravam, né, a aliança que foi feita de conciliação de classe para ganhar as eleições. Foi esse setor que defenestrou o governo da Dilma, né? E, em 2018, a esquerda faz a leitura errada, ainda de uma certa forma meio arrogante, né? Quer dizer, esses setores democráticos, né, da esquerda reformista perderam a hegemonia das ruas. A classe operária que deu origem ao PT, deu origem à CUT, ela não existe mais. Esses militantes estão aposentados, uma grande parte morreu. A classe operária e a juventude é outra nos dias de hoje. E não se conseguiu fazer esse diálogo. Não se conseguiu responder a essas necessidades, por exemplo, de segurança. E Bolsonaro fez isso de maneira direta, de uma forma populista. Ganhou as eleições. E hoje, que a gente observa que nesse cenário de crise que nós estamos vivendo, seja a crise governamental, a crise de natureza econômica, que se amplia, né, com a crise da Covid-19, com a pandemia da Covid-19, né, as construções
que são feitas para defender a democracia. A maioria da classe trabalhadora está pouco se lixando para essa democracia, para esse sistema. Defender a democracia é defender a democracia burguesa. É defender o Estado tal como ele está, ou tal como ele estava, que gerava desemprego, que gerava, né, exclusão, que se sustentava no racismo estrutural e no racismo institucional. Então, nós temos 3 frentes, cara, que foram criadas. É interessante quem está por trás dessas frentes, né? Uma das que foi criada, até soltou um manifesto, chamado Manifesto Juntos, né? Cara, eu comecei a ler aquele manifesto, bicho, e eu li, né? Mas aquilo me causou repugnação, o estômago revirou, né? Porque o grosso do manifesto é o seguinte: a defesa da ordem, da lei e da ordem, é a defesa da família, é a defesa da propriedade. Eu pensei que eu estava lendo um manifesto da TFP de 1963, que apoiava o golpe e a ditadura. E o mais engraçado, não, o mais dramático... A Thatcher que escreveu, né? É o mais dramático que nesse manifesto do grupo, o Haddad assina, o Fernando Henrique Cardoso assina, o Freixo assina, e o Glauber também assina. Só que o Glauber despeitou rapidamente e pediu para tirar o nome dele desse negócio. Então nós estamos vendo essa esquerda democrática, essa esquerda reformista, essa esquerda cirandeira, né, antimarxista e anticomunista, está toda voltada para o processo eleitoral. Essas frentes estão sendo construídas para disputar a eleição de 2020. Nós estamos discutindo como é que nós vamos chegar em 2020, como é que a classe trabalhadora vai poder parar as suas reivindicações para colocar todos os seus sonhos dentro das urnas, né? Esse é um debate que... De novo, né? Esse é um debate que nós temos que fazer. Nós, do Movimento Negro Socialista, nos associamos, né? Nos associamos a uma palavra de ordem levantada em março de 2019 pela esquerda marxista, né, que era o Fora Bolsonaro. Eu me lembro que quando nós apresentamos essa palavra de ordem, né, que foi encampada pelos setores na vanguarda do movimento operário, muitas correntes de esquerda, né, partidos de esquerda, a direção do partido a qual sou afiliado, o PSOL, né, o próprio PT, direções da CUT, centrais sindicais, eram contra essa palavra de ordem, dizendo que o momento não era o momento de fazer isso, tinha que fazer o Bolsonaro sangrar, para ele sangrar tanto, para chegar em 2022 com a possibilidade de ganhar as eleições. Isso ficou evidente, inclusive, quando o Lula sai da prisão. Quando o Lula sai da prisão, havia a expectativa de que o Lula pudesse fazer um depoimento extremamente crítico em relação à forma como o governo Bolsonaro vinha conduzindo a nação. O Lula sai da prisão e dá um depoimento, dizendo que não, que a palavra de ordem para Bolsonaro, né, era uma palavra de ordem deslocada, que o Bolsonaro havia ganho as eleições democraticamente, né, e quem ganha a eleição tem que governar. Enfim, só agora, recentemente, né, depois de um racha que teve no Partido dos Trabalhadores, é que eles assumiram a palavra de ordem fora Bolsonaro. Né? Uns com conteúdo de impeachment, né? Enfim, o conteúdo que nós colocamos na palavra de ordem fora Bolsonaro é a luta diária e permanente que os trabalhadores, trabalhadoras e a juventude devem fazer para preservar os seus direitos, né? Se organizar, se mobilizar para que, nesse processo,
a gente consiga emparedar o governo Bolsonaro e fazer com que ele saia do governo, né, por uma ação revolucionária, né? Nós não defendemos instituições, né? Nós defendemos todos os direitos democráticos conquistados em anos de luta pela classe trabalhadora. Mas nós não fazemos a defesa do Estado Democrático de Direito. Defender o Estado Democrático de Direito é defender a ordem que está aí. E essa ordem, está aprovado, não nos interessa. Está aprovado no Brasil, está aprovado nos Estados Unidos. As manifestações lá são contra a ordem. Inclusive, os manifestantes não respeitam o toque de recolher, porque eles não querem que ninguém controle suas vidas, né? É isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E a melhor maneira da gente combater o racismo no Brasil é explicar pacientemente para o conjunto da classe trabalhadora, principalmente os setores da classe trabalhadora negra, que esse movimento, que alguns setores do movimento negro faz, é de defender até a morte políticas de reparações, né? Políticas de reparações por dentro do Estado burguês, para a maioria da população que mora nas periferias, né? Que mora nos bairros populares, a pauta é outra. A pauta é saber como é que esses jovens vão poder estudar e trabalhar, como é que esses jovens vão terminar o ensino médio, que perspectiva e que futuro tem essa juventude, e como que nós vamos nos livrar da face mais brutal do racismo no Brasil, que é a violência policial. Isso ocorre em todos os locais, em todas as cidades. A juventude negra vem sendo dizimada, né? Vem sendo assassinada de maneira brutal pelo aparato do Estado, né? E nós temos que começar a fazer essa discussão, tem que acabar essa hipocrisia aqui no Brasil. Racismo não é um problema cultural, racismo não é um problema de caráter. Racismo é um problema estrutural que passa por todas as outras instituições. E nós temos que fazer um esforço para trazer pessoas não negras que nos ajudem a combater o racismo e combater a estrutura do Estado que faz com que o racismo permaneça inalterado, fazendo o que nós... Porque o racismo causa dor, cara. As pessoas não imaginam a dor que causa você ser violentado por conta da cor da sua pele, do seu cabelo. E muitas vezes isso é introjetado na cabeça de uma grande maioria, e muitas vezes as pessoas, consciente ou inconscientemente, reproduzem o racismo, né, tratando nós negros como se a gente fosse pessoas de segunda categoria, como se a gente não tivesse capacidades intelectuais, né, como se a gente fosse moldado só para aquilo que ninguém quer fazer, pelo menos, por exemplo, no mundo do trabalho, né? Então, são situações que, além das situações, das relações sociais do dia a dia, o sofrimento que isso provoca interiormente, né? O racismo faz as pessoas sofrerem, né? Faz as pessoas sofrerem, causa muita dor, né? E isso a gente só vai combater, né, tendo clareza e solidariedade entre nós, principalmente a solidariedade de classe. Beleza, maravilha, Roque. Interessante quando você fala, né, de que a esquerda institucional democrática ela visa fazer o Bolsonaro sangrar até as próximas eleições. Mas assim, são 4 anos dele sangrando em conta-gota, enquanto a classe trabalhadora está em hemorragia, né, sendo, enfim, destroçada por toda a política que a gente precisa demonstrar que é uma política liberal. Então, o Bolsonaro é um fascistoide, mas a política que ele implementa é uma política liberal, economicamente. E é essa política que destroça toda a classe trabalhadora. Eu acho que é isso que a gente precisa reforçar sempre, né? Tanto que é incrível que esses movimentos... A gente conversou sobre as bandeiras antifascistas, né? Então, tem o corno antifascista, tem o emo antifascista, eu vi liberal antifascista. Eu falei, ué, então virou bagunça. Tá tudo errado. Né? É um negócio interessante, né, cara? Porque quando você coloca de maneira genérica uma situação,
Até o Rito do Rio de Janeiro, que disse que tinha que atirar na cabeça, na cabecinha, se declarou antifascista. É o fascista antifascista. É isso. Pô, isso não é isso. A pós-modernidade chegou no antifascismo fascista. Esse negócio de ficar colocando esses negocinhos aí na internet é complicado. Nós temos que trazer essa questão para a questão prática, para a vida real e para a vida concreta. Por exemplo, ô, Roque, Pode falar. Só para registrar a questão da pandemia. A pandemia, ela fez o seguinte, ela revelou a fotografia. Ela mostrou, assim, abriu, sem muito rococó, ela foi lá e abriu a caixa. Falou, olha, é o seguinte, eu estou aqui, eu sou a Covid-19, vocês são o sistema capitalista, vocês estão o povo dentro desse negócio. E o que isso está mostrando? Está mostrando a destruição dos serviços públicos. Só no Brasil foram destruídos mais de 20 mil leitos do SUS. Né? Você pega país que economicamente a população, a gente pode dizer os principais países capitalistas do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, que tem bateu recordes de contaminação, de mortos, né? Não consegue atender a população. Tem milhões morando nas ruas, milhões, né, sendo expostos a Covid-19 sem tratamento. Né? Você pega o caso do Brasil. O Brasil vai chegar rapidamente em segundo lugar no número de contágios e no número de mortes. O SUS foi praticamente destruído. Não existem mais unidades de UTI, por exemplo, na Grande São Paulo, UTIs públicas. Você pega a situação de Manaus e do Amazonas, do Pará, né, é uma situação de barbárie. Né? Não tem hospitais, não tem UTIs, não tem respiradores, não tem nada na rede pública. O que deveria estar sendo feito agora era o governo colocar sob o controle do SUS todas as vagas hospitalares, públicas e privadas, e fazer fila única. Mas óbvio que ele não vai fazer isso, porque nesse momento de crise, né, as vagas nas unidades privadas são um instrumento de riqueza também para quem tem grana. Por exemplo, aqui na cidade que nós moramos, Bauru, tem 29 leitos públicos do hospital estadual para tratamento de Covid, 29 leitos de UTI. Qual é a proposta que estão se fazendo aqui? Quem defende mais essa proposta é uma vereadora do DEM, a vereadora Chiara Ranieri do DEM. Né? É a compra de leitos das instituições privadas. Né? Ou seja, vai sair dinheiro público para comprar leito privado. Né? E nós temos um hospital construído há 30 anos, onde você não consegue colocar respiradores para colocar à disposição da população 40 leitos, né, hospitalares, sendo que desses 40 leitos, acho que 15 seriam leitos de UTI. Então isso mostra a falência do Estado. Né? E as medidas que foram adotadas pelo Estado, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, elas também não atingiram a maioria da classe trabalhadora. Nós temos 71 milhões de trabalhadores no Brasil que vivem com a renda de 0 a 1 salário mínimo e meio. Essas pessoas não têm como fazer isolamento social. Elas têm que sair todo dia às ruas para poder trabalhar. Então ela fica num dilema, ou morre de fome fazendo isolamento em casa, ou corre o risco de ser contaminada pela Covid-19. E um exemplo disso, Leandro, estou com uma matéria aqui na tela, até estava escrevendo um artigo sobre isso, foi a morte de um garoto lá em Recife, o Miguel Otávio Santana, de 5 anos. Esse garoto morreu, ele é negro, a mãe dele é negra, porque essa mulher negra não teve o direito de fazer a quarentena. Ela teve que ir trabalhar no apartamento, né, do prefeito de Itamucaré, o Sérgio Hacker. E a mãe desceu para passear com o cachorro da patroa, a patroa ficou com a criança, né? Mas foi desleixada,
a criança acabou entrando num elevador, saiu no andar errado e acabou caindo, se projetando e morreu. Essa mulher, assim como ela, nós temos milhões no Brasil, né, que deveriam estar em casa, mas não estão porque precisam trabalhar. Um grande dilema também que está afetando uma parcela grande da população, com o isolamento, é o pequeno empresário, é o pequeno empreendedor. O que tem uma floricultura, ele não pode abrir a floricultura, ele vive daquilo. Né? Quer dizer, aí, por conta desse desespero, o governo reacionário do Bolsonaro se aproveita desse desespero para combater a quarentena. Mas quando ele diz que não tem que fazer quarentena, ele está pouco se lixando para a vida desses milhões de brasileiros. Isso ficou claro no vídeo em que o Guedes diz que não tem que dar dinheiro para pequeno empresário. Que o pequeno empresário que se foda, desculpa o termo, morra de fome. Mas o dinheiro tem que ir para o grande empresário. Ele usa esse desespero para defender o grande capital. Faz a defesa do grande capital. E como é que nós vamos sair dessa crise? Da pandemia e da crise de natureza econômica, que vai ser muito mais brutal do que a que a gente vivenciava. Né? A maneira da gente sair dessa crise é apresentar o conjunto dos trabalhadores, negros e não negros, medidas transitórias que possam permitir que a gente se organize e combate. Né? Por isso que nós estamos aplicando e desenvolvendo, né, um programa emergencial com um conjunto de propostas, né, que nos levam e cria condições para a classe trabalhadora passar por essa crise e enfrentar essa crise, ou seja, que é o enfrentamento com o sistema. Você pega um país que nem o nosso, você cria um benefício de R$600, que mal dá para você manter as suas necessidades básicas. Né? A grande maioria que precisa tem uma dificuldade do cacete. Aí você pega a lista militar, recebe esse dinheiro no contra-cheque, no olerite. Quando na verdade... Quando na verdade, o que nós defendemos? Nós defendemos transitoriamente que a todas as famílias brasileiras de 4 pessoas deveria ser paga uma renda de, no mínimo, R$4.307, que é o valor do salário mínimo calculado pelo DIEESE. Se o governo tem dinheiro para isso, tem. Porque dinheiro apareceu para salvar banco no Brasil, salvar grandes corporações. Se esse recurso fosse aplicado e concedido para a maioria dos trabalhadores, né, nós, com certeza, não haveria tanto desespero para se romper o isolamento. As pessoas não estão rompendo o isolamento porque elas são irresponsáveis. Elas precisam trabalhar, elas precisam comer, elas precisam viver. Então, é essa situação que se coloca. Né? Então, nós continuamos nesse combate. Né? Beleza. O camarada Rock, estamos encerrando, temos aqui 2 minutos que a live vai cair. E eu só queria, antes de tudo, agradecer a sua participação. Né? Que eu espero que o pessoal tenha aproveitado, passaram várias pessoas aqui na sala. Né? E aí eu vou ver se eu consigo disponibilizar esse vídeo. Tá acabando, tem 30 segundos. E só mandar um recado. Domingo, dia 7, agora, às 19, no Facebook, o Rock vai participar de uma live na Esquerda Marxista, no canal da Esquerda Marxista. Aqui a página vai compartilhar todos os posts para vocês terem acesso. Rock, desculpa, forte abraço. Abraço, vai cair.